boa tarde. Durante a história da igreja, algumas igrejas locais assumiram certa importância, tiveram certo destaque, em virtude da escolha soberana de Deus por estas igrejas. Elas se tornaram veículos de expansão do Evangelho de uma forma mais abrangente, mais impactante, mais influente do que outras igrejas. Logo no início, na história da igreja que nos é contada ali no Evangelho, aliás, no livro de Atos, nós podemos destacar a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia e a igreja de Éfeso. E é usando a igreja de Éfeso que eu vou centrar algumas das pregações introdutórias da nova série que nós vamos ter, a série no livro ou na carta aos Efésios. Aquela igreja fundada ali na cidade de Éfeso é considerada uma das mais importantes do Novo Testamento. Ela teve muitos privilégios, por exemplo, líderes de renome como Paulo, Apolo, Áquila, Priscila, Timóteo e o apóstolo João. Recebeu várias cartas, a carta aos Efésios, as cartas de 1ª e 2ª Timóteo e ainda aquela primeira carta lá das cartas às igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse. Foi também uma igreja que enfrentou muitos desafios, muitos obstáculos. Mas foi uma igreja que se tornou um centro de expansão do Evangelho. Uma igreja que, através dela e por meio dela, o Evangelho se expandiu naquela época. E eu quero então trazer à nossa mente esta verdade, de que a igreja deve ser um centro de expansão do Evangelho. Entre as tarefas, o que faz parte, entre os fatores que fazem parte da missão da igreja, está o da expansão do Evangelho. A igreja deve ser um centro de expansão do Evangelho. E há 4 características na igreja de Éfeso que fizeram dela um centro de expansão do Evangelho. E em 4 mensagens nós vamos ver cada uma destas características. Na mensagem de hoje nós vamos ver que uma igreja que se torna um centro de expansão do Evangelho é uma igreja plantada no tempo de Deus. Aquela igreja é plantada na época e no tempo determinado por Deus. Na época que o livro de Atos foi escrito, ou melhor, na época em que o Evangelho chegou na cidade de Éfeso, aquela cidade já era uma cidade milenar, já tinha aí pouco mais de 1000 anos. Era a principal cidade da Ásia Menor. A Ásia Menor era uma província do Império Romano, que corresponde hoje ao país da Turquia. Se você sabe onde fica o país da Turquia, aquele país que inclusive faz uma ponte entre a Europa e a Ásia, então você sabe onde ficava a província da Ásia Menor. Inclusive as 7 igrejas da Ásia, que as cartas do Apocalipse são escritas, os seus lugares ainda estão lá. Nem todas são cidades hoje, algumas estão destruídas, algumas são ainda cidades hoje. E Éfeso era a principal cidade daquela província. Era uma cidade portuária, era um porto e também um centro comercial. Inclusive, escritores da época disseram que ela era considerada o empório da Ásia, isso é o centro de abastecimento da Ásia. Por isso era uma cidade rica. Um outro fator de destaque é que ela era a guardiã da deusa Diana, também conhecida como Ártemis ou Artemis. Uma deusa, então, que era considerada a deusa da fertilidade por aqueles que a adoravam. O seu templo construído ali tinha mais de 500 anos. Ele havia sido destruído, mas imediatamente reconstruído, e era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E era um templo todo ele feito de mármore branco. Imagine aí, uma construção toda de mármore branco, 140 metros de comprimento e 78 metros de
largura. Você fazer aí na sua mente, esse nosso prédio aqui tem 15 metros de largura, certo? Aí você imagina 78 metros de largura e 10 vezes, mais ou menos, isso aqui de comprimento. Como era grande, sustentado por 100 colunas, cada coluna 17 metros de altura. Um prédio aí de mais ou menos 5 andares de altura, cada coluna. A gente, quando pensa num templo hoje, a gente imagina algo como um salão de palestras, como um lugar onde como um auditório. Mas não é a noção de templo que havia nas épocas antigas. Dificilmente você encontraria um templo que fosse um auditório. Um templo era a habitação dos deuses, do deus ou da deusa, certo? Era a casa dele. Então era feito, era embelezado, era colocado toda a riqueza para o deus ou a deusa morar ali. Então quando eu disse que esse prédio aí de 140 metros de comprimento, 78 de largura e no meio preenchido com mais de 100 colunas, você imagina que não era um local onde tinha um palestrante, como está tendo aqui, e tinha pessoas. Não, eles iam lá, as pessoas iam lá para oferecer suas ofertas, os seus sacrifícios à deusa Diana, fazer suas petições e pronto, certo? Era isso, ali era a casa da deusa Diana, que ficava aberta para eles irem frequentar. Você percebe isso no próprio templo do Antigo Testamento, o templo de Jerusalém. O principal recinto de reunião não era o templo em si, era o pátio externo. O templo mesmo eram 2 salas, né, o santo lugar e o santo dos santos, que só entravam numa os sacerdotes e na outra o sumo sacerdote. A ideia é que Deus habitava ali, era a casa de Deus, então as pessoas iam lá e chegavam até Deus através dos intermediários. E da mesma forma como havia o Santo dos Santos no templo do Antigo Testamento, nesse templo da deusa Diana tinha também o seu lugar mais sagrado, onde ficava a imagem da deusa Diana. A cidade, na época em que o evangelho chegou lá, acredita-se que ela tinha uma população de mais ou menos 300 mil habitantes, um pouco maior do que a nossa Juazeiro aqui. E além do porto, aliás, por ter o porto e o templo, ela era uma cidade turística também, atraía muitos turistas, várias pessoas no decorrer do ano estavam visitando a cidade, em virtude do seu comércio, do seu porto e também do templo, o maravilhoso templo da deusa Diana. Havia outros templos também na cidade. Ela tinha um anfiteatro, que você que já leu o livro de Atos, relembra um episódio ocorrido nesse anfiteatro. E esse anfiteatro tinha tinha lugar para 24 mil pessoas assentadas. Então, para dar uma ideia, a nossa arena aqui, a Arena do Romeirão, tem espaço para 17 mil. O anfiteatro ali tinha espaço para 24 mil pessoas sentadas. E um outro atrativo era as cartas mágicas. Era chamado Cartas de Éfeso. Eram escritos com receitas mágicas, encantamentos ou magias que prometiam. Tinha magia para tudo, para proteção na viagem, para a pessoa poder engravidar, para ter êxito no amor, para dar um negócio dar certo. Então, a cidade de Éfeso era muito famosa também por suas cartas de magia, suas receitas, seus escritos que eram vendidos. Então, que alguém indo a Éfeso, se você, por exemplo, morasse na época e dissesse, olha, eu estou indo a Éfeso, talvez algum amigo ou amiga sua diria para você, pois procure lá uma carta mágica que me ajude a arrumar um marido, ou me ajude a ficar grávida para ter um filho, ou que ia encontrar lá o encantamento, e você ia comprar lá a carta mágica e voltar com ela para, então, dar ao seu amigo e à sua amiga. Eram os atrativos ali
daquela cidade. Tinha estes pergaminhos mágicos com os amuletos e talismãs. Nesta cidade, centro de idolatria, centro de magia, centro de promiscuidade, porque os cultos à deusa Diana eram verdadeiras orgias que eram praticadas, inclusive nos arredores, no território do templo. Nesta cidade, então, o evangelho chegou. E chegou no tempo de Deus. Abra sua Bíblia para Atos 16, verso 6. Atos 16, verso 6. O contexto aqui, Lucas está nos falando da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha feito sua primeira viagem missionária em parceria com Barnabé. Inclusive, quando eles começaram a viagem, a primeira, Barnabé era o líder da equipe e Paulo era o ajudante, o auxiliar, e eles tinham mais um auxiliar que era João Marcos. Em algum momento da viagem, a posição se inverteu. Paulo passa a ser o líder e Barnabé o acompanhante. E isso demonstra muito. Nós hoje pela manhã estudamos um pouco sobre a vida de Barnabé e foi mencionado algo do caráter dele, né? De como ele era alguém disposto a ajudar pessoas que não eram bem aceitas, que não eram bem compreendidas. Mas uma outra característica era a facilidade com que ele tinha de abrir mão. Ele era o líder, ele era o mais velho, foi ele que trouxe Paulo para Antioquia, foi ele que, em certo sentido, projetou Paulo, mas num determinado momento ele entendeu, esse menino sabe fazer melhor do que eu. Então ele vira o líder e não tem nenhum problema para mim que ele se torne o líder e eu o siga. É isso que acontece. Mas um pouco depois, João Marcos resolve abandonar a equipe, deixa a equipe na mão e eles prosseguem, fazem a viagem missionária, retornam para a igreja e a cidade enviadora, que era a cidade de Antioquia da Síria. E depois de um tempo eles vão para a segunda viagem missionária. E dessa vez, João Marcos, arrependido, quer uma nova chance. E Paulo diz, não, nova chance eu não dou para ele não. E Barnabé diz, pois eu dou nova chance. E aí não deu certo mais os dois irem juntos, saíram duas equipes. Barnabé se acompanha de João Marcos e vai para a ilha de Chipre. E Paulo escolhe Silas e Timóteo e iniciam sua segunda viagem missionária. Eles passam pelas igrejas que eles haviam fundado na primeira viagem missionária. Isso é narrado nos versos 1 a 5 do capítulo 16. E aí, quando eles terminam de visitar aquelas igrejas, fortalecê-las, e eles querem avançar para campos, para regiões onde o evangelho não tinha sido pregado. E aí no capítulo 16, verso 6, nós lemos assim: e percorreram a região frígio-gálata, isso é a região que era chamada da Frígia e da Galácia, que era uma outra província do Império Romano. Agora veja a próxima frase: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. É admirável quando a gente lê esse versículo, não é? Eles querem avançar para a Ásia. A Ásia ainda não tinha recebido o evangelho e eles querem ir lá pregar. E eles são impedidos. E impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Certo? Deus tem o seu tempo. Muitas vezes a gente enxerga a necessidade, a gente enxerga a oportunidade, mas Deus não abre a porta. Deus impede. Deus não permite, então, que o evangelho vá, ou que aquele nosso projeto avance. Deus aqui impediu. Não permitiu que o evangelho fosse pregado por Paulo, Silas e Timóteo na província da Ásia. Eles fazem uma tentativa de ir para Mísia e depois para Bitínia. E o Espírito de Jesus o quê? Não permite. Também não é para aí que eu quero que vocês vão. E Deus os dirige então
para irem para a Macedônia. Então aí o evangelho, através dessa equipe, cruza a Ásia e chega à Europa, chega à cidade de Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. E aí Paulo conclui sua segunda viagem missionária, está concluindo lá no capítulo 18, depois da evangelização na cidade de Corinto, certo? Ele está voltando, e na volta então, capítulo 18, verso 18, Paulo chega a Éfeso. Na volta então, ele chega a Éfeso. Esse bloco aqui do livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18, até o capítulo 20, quando Paulo faz seu discurso aos anciãos, verso 38, essa parte de Atos forma um bloco só, que é chamado da evangelização na cidade de Éfeso. Começa com uma visita de Paulo à cidade de Éfeso e termina com um sermão pregado por Paulo para os pastores na cidade de Éfeso. Então, dessa vez, concluindo aí sua segunda viagem missionária, Paulo chega à cidade de Éfeso. Ali no verso 18, ele passa alguns dias na cidade de Corinto, ele se despede dos irmãos, vai para a Síria, e ele leva ali um casal que era amigo, que já estava com ele já há algum tempo, Priscila e Áquila. Ele passa por Cencreia, e no verso 19 então diz: quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. A primeira vez que ele tentou ir para a Ásia, o Espírito Santo não permitiu. Ele chega essa segunda vez, ele deixa ali o casal que o acompanhava, Áquila e Priscila. Ele vai na sinagoga, como era o seu costume. Paulo era um judeu e ele aproveitava então o momento, a oportunidade que ele tinha de poder entrar numa sinagoga, que era o lugar de estudos dos judeus, onde os judeus cultuavam e estudavam o Antigo Testamento. E quando ele chegava, como Paulo era um rabino formado, isso é, um mestre da lei formado, inclusive bem formado, que havia estudado aos pés de um mestre muito conhecido, Gamaliel, sempre dava uma oportunidade para ele dar a palavra. E aí ele aproveitava e, partindo do Antigo Testamento, ele anunciava que Jesus era o Messias. Então ele faz isso naquela sinagoga, e aí os judeus ali pedem: pois fique aqui, nós queremos que você venha no próximo sábado, né? A reunião dos judeus era no sábado, venha no próximo sábado e pregue para a gente de novo. Aí Paulo diz: não, se Deus quiser, eu virei visitá-los outra vez. Paulo aqui tinha compreendido muito bem que dependia do tempo de Deus, dependia da vontade de Deus. Aqui a questão, penso eu, era bem mais, não era tanto de um impedimento, mas ele já tinha passado um tempo longe de sua igreja, a igreja de Antioquia da Síria, e a igreja de Jerusalém, que a gente pode chamar das igrejas mantenedoras, das igrejas enviadoras, e agora ele precisava voltar e prestar relatórios, né? Não tinha os expedientes que nós temos hoje, do pastor Jefferson, que está onde mesmo? Eita, ai, ai, ai. Rondônia, alguém salvou aí pensou ter que repetir né, lá em Rondônia, certo? E ele manda um relatório para a gente então ficar sabendo, como a gente vê com outros missionários, né, que mandam um relatório. Paulo não tinha este recurso, certo? Então, para dizer para a sua igreja, a igreja que o ajudava financeiramente, a igreja que o havia enviado, o que ele tinha feito, o que tinha acontecido, quais igrejas tinham sido plantadas, quantas pessoas estavam sendo edificadas, ele tinha que voltar para Antioquia,
dar o relatório e também era um tempo de refrigério, de refazer as forças. Então, penso eu que a questão aqui foi essa. Paulo diz, não, eu já passei muito tempo longe lá da minha igreja mãe, da igreja de Antioquia e da igreja de Jerusalém, eu preciso retornar, prestar meu relatório nestas igrejas, e se Deus abrir as portas, eu volto aqui para a cidade de Éfeso. E é isso então que ele faz. Mas Áquila e Priscila ficam ali em Éfeso. E depois da saída de Paulo, aí você tem nos versos 24 a 28, Lucas nos narra algo sobre Apolo, né? Um personagem que aparece poucas vezes na Bíblia. Aqui no livro de Atos aparece nesse momento. Ele era um judeu que havia nascido na cidade de Alexandria, no Egito, uma cidade muito importante, que tinha também uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era a Biblioteca de Alexandria, e ele era uma pessoa muito estudada, e ele chegou ali em Éfeso e ele foi para a sinagoga também. E ele começou a anunciar uma mensagem, e Áquila e Priscila percebem que ele estava no rumo certo, mas que ele ainda não tinha chegado à conclusão sobre Jesus Cristo. Os ensinos dele haviam parado em João Batista. Ele argumentava bem, mas ele conhecia apenas a crença através de João Batista. Ele tinha parado no batismo de João Batista. E Áquila e Priscila o chamam e lhe dão um maior discipulado. Aí você percebe um casal trabalhando em parceria, um homem e uma mulher preocupados com o crescimento espiritual das pessoas, e chamam Apolo e então transmitem para Apolo esta verdade. Apolo chega então ao conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e ele agora quer sair de Éfeso e ir para Acaia, que era exatamente onde estava a cidade de Corinto, para pregar o evangelho ali. E continua ali em Éfeso apenas Áquila e Priscila. E então, no capítulo 19, nós temos a chegada de Paulo agora pela segunda vez, e agora para ficar, para plantar uma igreja. E Paulo chegou ali, e ele encontra um grupo de 12 discípulos que estavam na mesma situação de Apolo, que conheciam as Escrituras até João Batista, que tinham sido batizados apenas no batismo de João Batista. Aí você lembra um pouco dos evangelhos, como João Batista vem antes de Jesus, e João Batista anunciava a vinda de Jesus. João Batista diz, eu batizo vocês com água como sinal de arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, é maior do que eu, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. A ideia de batismo com o Espírito Santo e com fogo é uma linguagem que já vem desde o Antigo Testamento, de Isaías, de Ezequiel, de Joel, de Malaquias. E esta linguagem fala do Messias, da chegada do Messias, da chegada do ungido, daquele que seria enviado por Deus para trazer a salvação, para trazer o reino de Deus, para trazer a transformação da criação através da vinda do Espírito Santo e para trazer o juízo de Deus para aqueles que não se arrependessem através do fogo. João Batista, ao anunciar o batismo com o Espírito Santo e com fogo, está seguindo a tradição dos profetas do Antigo Testamento de anunciar salvação e juízo. O Messias vai chegar e o Messias vai trazer a salvação, o batismo com o Espírito Santo, e vai trazer o juízo, o batismo com fogo. Então esse grupo de 12 homens sabiam disso. Quando o apóstolo Paulo então pergunta para eles, verso 2, capítulo 19, verso 2. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Você percebe pela pergunta do apóstolo que o pressuposto era: quando é que se recebe o Espírito Santo? Quando se crê. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta deles é: nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Ninguém nunca falou para a gente disso aí.
Aí Paulo faz o quê? Aí Paulo faz uma segunda pergunta. Então, vocês foram batizados em nome de quem? Qual batismo? Aí eles respondem o quê? O batismo de João. Aí Paulo vai explicar para eles o quê? Paulo vai dar uma sessão de clamor pela vinda do Espírito Santo, de busca do Espírito Santo? Não. Verso 4. Paulo diz, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria, depois dele, a saber, em Jesus. Paulo anuncia Jesus. Essa é a pregação. Esse é o anúncio, a pessoa de Jesus. O centro da mensagem bíblica é uma pessoa. Quem? Jesus Cristo. Esse é o centro do Evangelho. Não é o anúncio de uma igreja, não é o anúncio de uma denominação, não. Não é um anúncio de um grupo, não é o anúncio de um líder. O centro do Evangelho é anunciar a pessoa de Jesus. Não é o anúncio de uma prática, de um ritual, não. É o anúncio de uma pessoa, Jesus. Ele anuncia Jesus. E eles creem em Jesus. Então eles creem em Jesus, eles são batizados agora em nome do Senhor Jesus e eles recebem o Espírito Santo. Aqui começa um grupo de crentes em Cristo, de crentes no Evangelho. Aí você pergunta, mas e aquele tempo que Apolo, que Áquila e Priscila ficaram lá e eles não fizeram nada, não? Lembre-se, nós estamos falando de uma cidade de mais ou menos 300.000 habitantes. É capaz de alguém morar 1 ano em Juazeiro, estar num certo local, conhecer certas pessoas e não saber o que acontece em outra parte dessa cidade? É? Sim. Ok? É uma cidade grande. Calcula-se que só de população judaica, que era o caso de Áquila e Priscila, e desses aqui, eram 10.000 judeus. Então devia ter várias sinagogas, vários lugares de reunião. Então, muito provavelmente, esse grupo estava num canto, Áquila e Priscila no outro, e quando Paulo chega, Deus dirige para esse grupo. Esse grupo, então, se converte, e Paulo volta a pregar, então, lá na cidade, ou na sinagoga, certo? Paulo, depois de ter empreendido aquela longa viagem, ele chega à cidade de Éfeso, encontra o grupo desses 12, e por 3 meses, verso 8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus, que foi exatamente a pregação de quem? João Batista e Jesus. Lembram disso? João Batista, quando iniciou o seu ministério, pregava o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E Jesus? A mesma pregação. Arrependei-vos, porque está perto, está próximo o reino de Deus. Paulo está aqui pregando e durante 12 sábados, 3 meses, toda semana, todo sábado, naqueles 3 meses, ele está pregando ali o Evangelho. Mas alguns dos judeus se mostram bem teimosos, bem descrentes, e começam a falar mal do caminho, que era o nome que muitas vezes se dava aos cristãos, eles pertenciam ao caminho. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Aí o que Paulo faz? Paulo se afasta, pega os discípulos, aqueles que já haviam se convertido ao cristianismo, e aluga uma escola, chamada Escola de Tirano, e passa a ensinar agora todo dia nesta escola. Quando a gente pensa numa escola, não vamos pensar nos grupos escolares que a gente tem, certo? Aquela escola que você estudou, uma escola naquela época, normalmente era uma sala relativamente grande, um salão, talvez como esse aqui, onde um professor ministrava aulas. E normalmente as aulas eram ministradas até às 11 da manhã e depois das 4 da tarde, certo?
as aulas iam até 11 da manhã e depois das 4 da tarde. Por uma razão. Imagina? Calor, certo? Não tinha ar-condicionado, ok? Então fazia muito calor, muito quente. E esse era o horário típico, que inclusive vem a nossa expressão, o horário da sesta, certo? Horário em que as pessoas tiravam para descansar. Havia até um escritor que dizia que naquela região era mais fácil encontrar pessoas dormindo nesse horário de 11 até as 4 da tarde do que realmente no período depois da noite, ali depois da meia-noite, certo? Que era muito calor, o comércio fechava e as pessoas, as repartições públicas também, e as pessoas então aproveitavam para descansar. E nesse horário a escola de Tirano fechava, ficava desocupada. O que Paulo faz? Bem, eu vou fazer um acordo aí com esse professor e nesse horário que a escola não é utilizada, eu vou alugar e vou reunir esses meus discípulos, né, ou estas pessoas que estão, e esse é o horário que a gente está livre, certo? É o horário que ninguém está trabalhando, o comércio está fechado, as repartições públicas estão fechadas, ninguém está na escola, esse é o horário que a gente vai estudar, exatamente no horário do calor, mas era o horário livre. Talvez alguns considerassem uma péssima estratégia de Paulo, né? Como é que alguém, não vai aparecer ninguém aí, Paulo, você vai, logo nesse horário mais quente do dia, você vai alugar uma escola, e ele faz isso, verso 10, durante 2 anos, 2 anos ele faz isso, e o que acontece? Todos os habitantes da Ásia ouviram o Evangelho. Aí lembra, mas como foi que isso aconteceu? Éfeso era uma cidade comercial, um porto, uma cidade com muita gente visitando por causa do templo da deusa Diana. E as notícias estavam se espalhando. Tem aí um homem chamado Paulo, e ele está ensinando nesse horário lá na escola de Tirano. Aí alguém que foi para a cidade fazer comércio, comprar alguma coisa, ou foi visitar o templo da deusa Diana, pois eu vou assistir uma aula desse homem. Ia lá, ouviu o Evangelho, ia uma segunda vez, ia uma terceira, ia uma quarta, era convertido, e quando ele voltava para a sua cidade, o que ele fazia? Pregava o Evangelho. As igrejas de Colossos, Laodiceia, Hierápolis e talvez todas as outras igrejas da Ásia foram fundadas a partir de Éfeso. O impacto causado por esta igreja. A gente pode citar obreiros como Epáfras, Filemon, Arquipo, todos eles alcançados a partir desse período de 2 anos, em que Paulo diariamente, na parte mais quente do dia, durante 5 horas, de 11 a 16 horas, ele ficava ensinando a palavra de Deus. Era um homem não era um homem qualquer, vamos dizer assim, concorda? Né? Tinha uma pujança, certo? E nesse período, inclusive, ele ficou sem o sustento de algumas igrejas. E sabe o que ele fazia na outra parte do horário? Fazia tendas, trabalhava, certo? Para poder se manter. E nesse período ele pregava o Evangelho, ele ensinava durante essas 5 horas, de modo que ali toda aquela região da Ásia ficou conhecendo a palavra do Senhor. Muitos milagres foram realizados por Paulo. O próximo relato de Lucas fala isso. Verso 11, Deus então executou pelas mãos de Paulo milagres extraordinários. Aqui nós notamos uma redundância no escrito de Lucas, certo? Umas outras versões vão traduzir milagres incomuns. Se é milagre, já é comum. Se é milagre, já é extraordinário, porque se fosse ordinário, seria comum, não seria milagre. Mas a ênfase, o pleonasmo aqui de Lucas é
enfático, é para mostrar que aquelas obras eram assim, milagres acima de outros milagres. Ele até diz, um dos tipos, né? Algumas pessoas que pegavam, tinha alguém enfermo, alguém doente, aí pegava um lenço, um avental daquela pessoa, levava lá para ser tocado por Paulo, e a pessoa ficava curada, ou se a pessoa tinha um espírito maligno, o espírito maligno fugia. E alguns tentam imitar isso, alguns outros religiosos tentam imitar, e são envergonhados. Aí o relato dos versos 13 até o verso 16, mostra isso, como algumas pessoas, vendo o sucesso de Paulo, querem ter esse mesmo sucesso, mas são envergonhados, não conseguem fazer, e diz então que no verso 17, esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Não era o nome de Paulo que era engrandecido. Não era Paulo que se tornava famoso, e sim o nome de Jesus. Novamente, esse é o foco. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. É sempre esse o foco. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem que brilhar. É Ele que tem que ser grande. É Ele que tem que ser honrado. É Ele que tem que ser engrandecido. E aí, nos versos 18 a 20, mostra mais 2 destaques do sucesso da plantação dessa igreja, do evangelho aí. Diz que muitos dos que creram, dos que se tornaram, dos que se converteram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Então o impacto do Espírito Santo foi tão grande que as pessoas faziam confissão pública dos seus pecados, certo? Elas se arrependiam e publicamente confessavam o que tinham feito de errado. E verso 19, e muitos dos que haviam praticado o quê? Magia, lembra que eu falei de das características da cidade de Éfeso, os livros, as cartas mágicas, reunindo os seus livros, deram para aqueles que não eram convertidos. Foi isso que eles fizeram? Não. Se não serve para mim, não vai servir também para outros. Queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. Sabe o que é um denário? O salário de um dia. 50.000 denários seria 50.000 pessoas, o salário de 50.000 pessoas num dia. Para uma pessoa só juntar esse dinheiro, ela teria que trabalhar sem parar e sem gastar 150 anos. Prejuízo, não foi? Mas isso demonstra o quê? Conversões autênticas. Conversões autênticas. Até hoje a gente gastou dinheiro comprando, vendendo, enganando as pessoas com essas cartas mágicas, vendendo essas magias. A gente conheceu Jesus Cristo, a gente conheceu a verdade. E a gente não quer continuar com isso. E para impedir qualquer retrocesso, a gente vai fazer o quê? Queimar. Aí você imagina o tanto de pessoas reunindo os pergaminhos, os amuletos mágicos que tinham, os livros mágicos trazendo, formando uma grande fogueira e tocando fogo. E aí, rapaz, vocês queimaram 50.000 denários, vocês queimaram 50.000 diárias aqui. Sim, esse é o poder do Evangelho. O Evangelho faz isso, o Evangelho transforma. O Evangelho não deixa a pessoa ficar presa aos seus erros. E aí no verso 20, Lucas diz, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E durante esse período, esses quase 3 anos que Paulo ficou ali, ele também fez viagens à cidade de Corinto, ele visitou a cidade de Corinto para resolver problemas naquela igreja.
E ele escreveu as duas cartas aos Coríntios. Primeira e segunda aos Coríntios foram escritas durante o tempo que Paulo esteve na cidade de Éfeso. Ele inclusive escreveu uma terceira carta que foi perdida, também à igreja de Corinto. O próximo contato com os Efésios, só terminando aí o capítulo 19, a partir do verso 23 vai ser narrado um tumulto que houve ali. Nós vamos voltar a esse relato numa outra mensagem posteriormente, mas houve então um tumulto muito grande, que a revolta dos idólatras, porque tem gente demais se convertendo, e isso aqui mostra o impacto do evangelho. O sindicato dos ourives, que faziam lá as miniaturas do templo da deusa Diana, começou a ficar preocupado. Rapaz, nosso negócio está caindo. Não tem mais tanta gente comprando as miniaturas aí do templo, nem da deusa Diana. Daqui a pouco o nosso negócio acaba. E acaba por quê? Por causa do evangelho. Vocês percebem o impacto? Para um negócio desse, né, que tinha um sindicato até, as pessoas se preocuparem que se esse evangelho aí que Paulo está pregando continuar, o nosso negócio vai acabar, é sinal que o evangelho estava agindo poderosamente. O problema é resolvido, Paulo então deixa a cidade e ele vai para outros lugares, e na volta, capítulo 20, versos 17 a 38, ele está passando por um porto chamado Mileto, que ficava mais ou menos 60 quilômetros da cidade de Éfeso. Ele para naquele porto e ele está com pressa, ele quer chegar logo em Jerusalém. E ele então manda um mensageiro ir até a cidade de Éfeso e trazer os pastores de lá, porque ele quer falar com os pastores. Aí talvez você pense, não seria mais rápido ele ter ido lá, falado e voltado? Porque ele parou em Mileto, mandou alguém chamar. Isso dá mais ou menos 2 dias de viagem, 60 quilômetros naquela época, uma pessoa com saúde andando a pé. Vai lá, chega, chama, reúne todo mundo, 2 dias. Ficou mais um dia lá, volta, mais 2 dias. Dá uns 5 dias. Mas o problema é, Paulo sabia que se ele fosse voltar para uma cidade onde ele havia passado mais ou menos 3 anos, ele não ficaria só 5 dias. Teria tanta coisa, né, para ver, para fazer, que ele ficaria mais tempo. E ele quer uma palavra apenas com os pastores. E aí veja no capítulo 20, verso 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Então, quem é que é chamado aqui? Os presbíteros. Agora veja o verso 28. Quando ele está falando a estes presbíteros: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo vos colocou como o quê? Bispos. Os presbíteros são chamados de bispos. Então, bispo e presbítero era a mesma coisa. Colocou como bispos para o quê? Pastorearem. Presbíteros, bispos e pastores. 3 palavras para indicar a mesma função. Certo? Como nós temos em português, professor e mestre. 2 palavras, mas que indicam a mesma função. Então havia no Novo Testamento, aqui alguns grupos fazem divisão, o Novo Testamento não faz. Presbítero, bispo e pastor, era a mesma coisa. E alguns então chegam a dizer que o Novo Testamento não fala de pastores. Pronto, aqui está um texto claramente que fala de pastores. Tinha 100 pastores, que também eram chamados de presbíteros e bispos, certo? E aqui ocorre a despedida então de Paulo desse povo. E aqui eu quero concluir com algumas lições. Deus tem seu tempo. Algumas vezes ele nos empurra. Atos 11, 17. O testemunho de Pedro. Quem era eu para resistir? E é a mesma palavra resistir, é a mesma palavra que lá em Atos 16, 6 foi traduzida como impedir. No caso ali, Pedro foi empurrado
para pregar na casa de Cornélio. Ele não queria ir. Ele teve a visão, quando ele estava lá em Jope, a visão com os animais, para ele matar e comer. Ele falou, eu nunca vou comer isso. Aí ele fica depois pensando o que significa aquela visão. Aí chega pessoas lá da casa de Cornélio, que era um gentil, considerado impuro por Pedro. E o Espírito Santo diz, chegou alguém aí para te levar, vai sem medo. Pedro vai, entra, todo cheio de dedos, podemos dizer assim, começa a pregar o evangelho de uma maneira até estranha. Vocês sabem que não é permitido a um judeu como eu entrar na casa de um gentil. Já pensou você chegar para evangelizar alguém já dizendo isso? Você sabe muito bem que eu estou entrando na casa de um impuro, que eu não devia estar aqui. Mas ele começa a falar e o Espírito Santo vem. Aí Deus empurra. Algumas vezes nós estamos muito devagar, sem querer acreditar, e o Espírito Santo nos empurra. E outras vezes o Espírito Santo nos segura. Foi o que ele fez com Paulo, lá em Atos 16, 6. Ele impede. Não é a hora. Não é o momento. E Paulo, isso já aconteceu, havia ocorrido com Paulo em 1 Tessalonicenses 2,18. Quando ele quis voltar a Tessalônica e não pôde voltar. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz, eu tentei já ir aí em Roma, mas fui impedido também. Algumas vezes são empecilhos externos, como lá em Atos 16:6. Outras vezes são necessidades internas. E a outra lição aqui, a gente deve tomar cuidado para, usando aí uma expressão que eu não sei se vocês conhecem, querer abraçar o mundo, certo? Querer fazer tudo. Ver tanta coisa, tanta necessidade, tanta precisão, e a gente se apavora, e quer fazer tudo, e tem que fazer logo, as pessoas estão indo para o inferno, Jesus está voltando, e começa a dar esse desespero de querer fazer tudo de uma hora para outra. Veja Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. Aí fala de Jesus. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E ele disse aos seus discípulos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus estava diariamente trabalhando, cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando, curando. Aí de repente ele se depara com a multidão. E ele chega aqui à conclusão. Não dá para atender todo mundo. Não dá para fazer tudo. A seara, a palavra seara significa colheita. O campo, a roça, para ser colhida é muito grande. E os trabalhadores são poucos. Aí ele vai se desesperar, arrancar os cabelos, correr. É isso? Não. Também, é grande demais, não dá para a gente fazer. E cruzar os braços, é isso? Ore. Tem muito trabalho a fazer. Tem muito trabalho para mim, tem muito trabalho para você. Se a gente for olhar para todo, andando em alguns bairros em Juazeiro, essa semana passada, fazendo uma visita, conheci um bairro que eu nem sabia que tinha em Juazeiro. Falei, rapaz, aqui poderia muito bem ter uma igreja. Aí daqui a pouco você vai para outro bairro e, rapaz, aqui também poderia ter outra igreja. É muita coisa. Nem devemos nos desesperar, querer fazer tudo. Não vamos conseguir. Mas também nos desesperançar, nos desanimar. Sou só eu e não dá para fazer tudo, não. Orar. Deus tem seu tempo.
quando você notar uma necessidade, tem isso, tem os jovens, tem os adolescentes, tem as crianças, e a igreja não está fazendo nada, e é tanta coisa e tal. Pare e ore. Primeiro faça isso. Pare e ore. Senhor, tem necessidades. Nós não estamos conseguindo fazer tudo. Manda gente. De quem é a roça? Aí nas palavras de Jesus. De quem é a roça? É minha? É? É sua? De quem é? É de Deus. Quem é que manda os trabalhadores? É Ele. Mas a segunda coisa que você deve parar e perguntar: Senhor, se apenas eu estou vendo essa necessidade, não será que a pessoa fazer isso não deva ser eu? Senhor, será que o fato de não ter ninguém lá é porque eu estou aqui? Sendo que seria eu que deveria estar lá? Sempre que vê estas necessidades, que sentir esse peso, não se desespere, nem se desanime. Ore e faça essa pergunta: Senhor, se no caso aí, a pessoa para suprir essa necessidade for eu, mostra de modo muito claro. Abre as portas, pois eu só quero ir se o Senhor quiser. Como Paulo disse ao pessoal de Éfeso: voltarei se o Senhor quiser. Nossa igreja está se aproximando de uma conferência, mais uma conferência missionária. Há muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente fazer aqui, muita coisa para a gente fazer lá fora, tem muita coisa. Nós não vamos conseguir fazer tudo. Temos que clamar a Deus que nos dê sabedoria para saber qual é a vontade dEle. Qual é, Senhor, a tua vontade para a nossa igreja? O que o Senhor quer para nós? Qual é o nosso papel nesta cidade, nesse estado, nesse bairro? Qual é o nosso papel aqui? Queremos seguir o teu calendário, queremos seguir o teu tempo. Peça quanto a você: Senhor, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa, né? Você pegando ali um relatório daquele da eleição da igreja, você vai ver tanta coisa para fazer aqui. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha função? Eu não vou fazer tudo, mas o que o Senhor quer que eu faça? É isso que eu quero. Enquanto isso, Senhor, manda mais pessoas, levanta mais trabalhadores. Essa igreja tem 3 pastores que não são daqui, que foram resultados de oração de outras pessoas e que Deus mandou para cá. Ela deve ter visão para saber que daqui também pode e devem sair outros que vão para outros lugares. Vamos orar e vamos nos colocar nas mãos de Deus. Uma igreja que causa impacto, uma igreja que causa influência, é uma igreja plantada no tempo de Deus e que segue o tempo de Deus. Vamos terminar fazendo esta oração silenciosa. Que Deus nos mostre a sua vontade e que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara.